Primeiro Máquinas na Pan do ano e já começamos a acelerar forte em 2021 com a segunda parte do nosso especial Melhores Momentos de 2020 com os carros mais rápidos e caros do planeta. Você vai acompanhar junto com a gente as ações de marketing que as marcas fazem com seus carros nas ruas estreitas do Principado de Mônaco, nas pistas de corrida, no deserto com manobras radicais de um helicóptero, pilotado por Tom Cruise e nas montanhas geladas dos Alpes, com o Red Bull de Max Verstappen. Você vai acompanhar também o cenário de gravação do filme de lançamento da Lamborghini Aventador e os bastidores da filmagem de um dos maiores blockbusters da telona para os apaixonados por corridas e automóveis, Le Mans. O segundo capítulo da série de mobilidade urbana que produzimos nas ruas de São Francisco, na Califórnia, é também o destaque do programa dessa semana, com o especial Melhores Momentos do Máquinas na Pan 2020 que preparamos para você. Eu sou Alex Ruffo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você também pode acompanhar o nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas da Pan. E para darmos a largada no programa dessa semana, vamos acelerar forte com o carro de Fórmula 1 nas vias urbanas e com a Ferrari SF90 Stradale na pista de Mônaco. Não entendeu, né? Parece tudo invertido mesmo, mas foi exatamente isso que aconteceu durante esse recesso forçado da categoria provocado pela pandemia do coronavírus. Vamos lá. Tradicionalmente, as equipes de Fórmula 1 fazem ações de marketing durante o recesso das equipes e férias dos pilotos, colocando seus carros fora das pistas em situações muito inusitadas. Desta vez, não foram as férias de verão, mas sim a pandemia e o afastamento dos carros das pistas que provocaram ações para impactar a mídia e também os fãs do automobilismo. Enquanto a temporada desse ano não começa, a equipe Ferrari já tirou seu cavalino da chuva, ou melhor, tirou o cavalino rampante da sua fábrica para uma volta em Maranello com seu jovem piloto Charles Leclerc ao volante do SF1000 pelas ruas da cidade, acordando alguns e surpreendendo outros com o ronco do motor de um Fórmula 1 nas ruas. Poucas semanas antes, Leclerc já tinha rodado pelo circuito de Rua de Mônaco, praticamente o quintal da sua residência, a bordo da Ferrari SF90 Stradale. Ao volante, Charles Leclerc, mas no comando da direção do filme, o diretor e cineasta francês Claude Lelouch, apaixonado por corridas e vencedor do Oscar e da Palma de Ouro de 66 com Um Homem e uma Mulher. A filmagem com a Ferrari SF90 Stradale nas ruas do Principado aconteceu no fim de semana que seria realizado o GP de Mônaco desse ano, que foi cancelado pela Covid-19 e faz parte de um especial do diretor, Le Grand Rendez-vous. E para esses takes em Mônaco, Leclerc contou com um carona muito especial. Albert II, autoridade máxima do Principado, chefe da Casa Grimaldi e príncipe soberano de Mônaco desde 2005. Mesmo sem guardrails, chicanes e público, o jovem piloto monegasco fez exatamente o mesmo percurso do traçado de corrida, saiu do cassino e já começou a acelerar forte na descida para a curva Mirabeau alta à direita. Iniciou o mergulho para a curva mais fechada e lenta da Fórmula 1, a Lewis, atualmente Fairmont, que é feita em primeira marcha e apenas 50 km por hora. Leclerc contornou a curva pela esquerda, depois seguiu à direita pela Mirabeau baixa, mais uma curva à direita, a Portier, e já chega na reta que dá acesso ao túnel. O mais novo príncipe da Fórmula 1 ao lado do príncipe de Mônaco percorreram o emblemático túnel do circuito. Logo na saída do túnel, a única chicane do traçado que já testemunhou muitos acidentes e algumas das mais radicais ultrapassagens da Fórmula 1. Leclerc chega agora na área mais glamurosa do circuito, a Marina do Principado, com aqueles iates de luxo, contorna a tabaque, as pernas da piscina e já entra na reta antes da rascaça.
Ferrari vence a Rascasse e já retoma a aceleração na saída da curva para romper a reta principal, passar ao lado da tribuna de honra e das cabines de rádio. No final da reta, a curva que homenageia a padroeira da cidade, Saint-Devote, e a subida da Beau Rivage até a Massinet e o Hotel de Paris. Para então devolver o príncipe Albert em segurança na porta do cassino. Ações como essa mostram a ousadia das equipes e também que o combustível de maior octanagem de um Fórmula 1 ainda é o combustível financeiro, um privilégio que se estende a outras duas equipes com maior orçamento na categoria, a Red Bull e a Mercedes. No final da temporada de 2019, com a chegada do inverno europeu, a Red Bull utilizou os Alpes austríacos durante o recesso de final de ano para colocar o seu carro de Fórmula 1 no gelo com Max Verstappen. O touro indomável trocou até aquelas brigas na pista por outro desafio, o das encostas íngremes da montanha de Harniken, na região de Kitzbühel, mesmo local onde o Campeonato Mundial de Esqui é disputado anualmente. Dos Alpes para a Califórnia, a equipe austríaca de Christian Horner aproveitou o intervalo das gravações do astro mais bem pago de Hollywood, Tom Cruise, para colocar em uma pista de corrida o protagonista de Missão Impossível e Top Gun para acelerar um Fórmula 1 a 300 km por hora na pista de Willow Springs, relembrando seus dias como piloto da NASCAR no blockbuster Days of Thunder, e depois para assistir uma demonstração do ator que dispensa dublês nos takes de ação do comando de um helicóptero com manobras radicais e total domínio da máquina. Tom Cruise se despediu do staff da equipe com um looping antes de voltar às filmagens de mais um blockbuster da franquia, Mission Impossible Ghost Protocol. Essas ações promocionais cheias de ação e aventura ajudam a promover a categoria e mantêm a Fórmula 1 na mídia, mesmo em época de pandemia. Um cenário apocalíptico, uma super máquina e os bastidores do seu lançamento. Acompanhe agora comigo um dos carros dos sonhos que apresentamos em 2020 para você aqui no Máquinas na Pan. Eu convido você para acelerar junto comigo um super esportivo que é objeto de desejo por todos apaixonados pelas máquinas italianas e que prima pelo design arrojado e excelente projeto aerodinâmico, o Lamborghini Aventador LP700/4. No mês passado, a gente apresentou para você os carros mais caros do planeta, aqueles que não cabem no seu bolso. Eu vou mostrar para você a Lamborghini Aventador, que comparado àqueles de 100 ou 50 milhões de reais, é bem mais acessível. Custa apenas 4 milhões de reais. A apresentação desse hipercarro foi cinematográfica, com computação gráfica e cenário de apocalipse, uma mistura do mundo real com o mundo digital. O Aventador é o substituto do morciélago e mantém a tradição da homenagem ao touro da década de 90 como o animal mais indomável que já entrou na Praça de Touros, lá em Saragoça, na Espanha. Com produção limitada a 4.000 unidades, essa máquina usa a mesma suspensão dos carros de Fórmula 1 e chassis fabricados em fibra de carbono. O interior é muito sofisticado, sem perder a esportividade. Os bancos têm press-ponto amarelo e o pacote tecnológico passa pelo sistema de navegação, câmera de ré, com comando e um display inspirado no cockpit de um caça. Internamente, o conforto de um carro de passeio com materiais e acabamentos de carro de luxo e com o pé embaixo, a potência é revelada debaixo do capô. Um motor longitudinal de 700 cavalos, 6,5 litros V12, empurra o Lamborghini Aventador de 0 a 100 em apenas 2,9 segundos para atingir a velocidade máxima de 370 km por hora.
A transmissão é automatizada de 7 velocidades, a suspensão é independente e os freios são carbono cerâmicos nas 4 rodas. Uma versão comemorativa pelos 50 anos da Lamborghini foi apresentada no Salão de Genebra com 20 cavalos a mais, splitter aerodinâmico, uma nova traseira, dianteira ampliada, difusor alargado e uma malha expansiva para melhorar a ventilação do motor. Capô, portas e paralamas frontais foram construídos em alumínio para redução de peso e ganho de eficiência energética. O sistema integral de tração divide a força em 2 eixos, com 30% para a dianteira e 70% para a traseira, com equilíbrio que pode ser ajustado para evitar todas aquelas saídas de frente com bloqueio eletrônico. E aí, preparado para acelerar essa máquina? E depois, um teste de dupla velocidade. Foi dessa maneira que apresentamos para você o carro mais rápido do planeta, a Bugatti Chiron. Pronto para acelerar essa máquina? O mais caro, de 100 milhões de reais, você já acompanhou comigo aqui no Máquinas da Pan. La Voiture Noire, também da francesa Bugatti. Essa hipermáquina de velocidade surreal foi para a pista com o ex-piloto da Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, e com Andy Wallace, piloto-chefe da Bugatti. Então, caso você ainda não tenha instalado o aplicativo da Panflix, faz isso agora. Os vídeos que tem a seguir são realmente espetaculares. Vamos começar então com Montoya, vencedor do GP de Mônaco de Fórmula 1, bicampeão das 500 milhas de Indianápolis e tri das 24 horas de Daytona. O teste aconteceu em uma pista especial da Alemanha, oval e infinita, feita especialmente para teste de velocidade máxima. O super esportivo de motor central e 2 lugares é um sucessor do Bugatti Veyron e homenageia o piloto monegasco Louis Chiron, que participou inclusive do primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1 em 1950. O motor de 8 litros, 16 cilindros em W, quadriturbo, é uma versão bem mais moderna daquele que equipa o Bugatti Veyron, com 1.500 cavalos de potência e torque máximo de 1.600 Nm, atingidos na faixa entre 2.000 e 6.000 rotações por minuto. 4 turbocarregadores trabalham numa configuração de 2 estágios, que recebe a incrível quantidade de 60 mil litros de ar no motor a cada minuto. Ao mesmo tempo, 800 litros de água por minuto circulam pelo coração dessa máquina para garantir o resfriamento do motor, garantindo assim uma potência extraordinária. Ao final do teste, o resultado: o piloto colombiano chegou à incrível marca de 400 km por hora em apenas 42 segundos. Chegou a vez do piloto oficial de testes da Bugatti e vencedor das 24 horas de Le Mans, Andy Wallace, assumir o volante do Chiron. O carro foi totalmente acertado para mais alta performance com precisão e uma atenção especial com a pressão ideal dos pneus de acordo com a temperatura da pista, downforce e acerto aerodinâmico, levando em conta também a velocidade e direção do vento. O equilíbrio do setup do Chiron tem que ser perfeito para que o piloto se sinta seguro para acelerar essa hipermáquina até sua velocidade máxima. Com tração integral nas 4 rodas, suspensão independente, dupla embreagem, carroceria de fibra carbono e caixa de câmbio automática de 7 velocidades, o Wallace vai tentar quebrar o recorde de 400 km por hora de Montoya na mesma pista de Erlassing, na Alemanha. O escapamento é fabricado em titânio, com redução da pressão da saída dos gases, para um ganho ainda maior da potência do motor, que empurra o Bugatti Chiron de 0 a 100 em apenas 2,5 segundos. No velocímetro, um desafio a mais. A marcação vai até os 500 km por hora. Montoya chegou aos 400. Será que o Wallace vai conseguir superar a marca do piloto colombiano? ...400 unidades desse modelo já foram produzidas e mais 100 estarão no mercado a partir do final de 2021.
Essa máquina é fiel à filosofia do fundador da marca, produzir os melhores carros do mundo com design extremamente sofisticado e tecnologia inovadora. Um ícone de performance que acelera além da imaginação. A Bugatti ostenta nas suas credenciais grandes artistas do design e os melhores engenheiros mecânicos da indústria tão exclusiva das hipermáquinas. Cada um dos elementos do carro remete o apaixonado pelos superesportivos à história da Bugatti, aliando tradição e inovações tecnológicas com state of art. A grade frontal em forma de ferradura e a lateral marcada em C são alguns dos destaques que assinam o projeto Chiron com uma identidade visual única. O sistema inteligente de gerenciamento das entradas de ar melhora a aerodinâmica do Chiron e o resfriamento do motor e freios. Os próprios faróis têm a função de entradas de ar para o resfriamento dos freios dianteiros. Fim de teste e muita comemoração. Guys, what a fantastic car. Ed Wallace bateu a marca de Montoya e registrou um novo recorde mundial de velocidade, 490 km/h. Para você tentar bater esse recorde, basta conseguir autorização para pilotar na pista da Volkswagen na Alemanha, ter vencido as 24 horas de Le Mans ou então uma prova da Fórmula 1 e ainda desembolsar 18 milhões de reais. O resto fica por conta da sua habilidade de piloto. Hoje o Máquinas na Pan inaugura um novo quadro no programa Voando Alto, que vai transportar você para o mundo dos sonhos, aventura, glamour e sofisticação uma vez por mês. Eu vou trazer aqui para você as novidades da aviação privada, com jatos e helicópteros que fazem parte tanto da mobilidade aérea de executivos como da vida luxuosa daqueles sheiks árabes. No final do ano passado, a gente trouxe aqui para o Jornal da Manhã um teste com o helicóptero mais caro do mundo, o ACH 145. Acompanha comigo. Você já deve estar acostumado com a super máquina que eu sempre trago para você aqui ao longo da nossa programação na Jovem Pan. Hoje a gente vai estar um voo bem mais alto juntos para conhecermos o AC-145, que é o helicóptero da Airbus que prima pela potência e excelente espaço interno. Nós iniciamos o voo no Campo de Marte com destino ao aeroporto de Congonhas. A bordo do helicóptero, a sensação é de um voo extremamente suave, proporcionado pelo nariz afilado da aeronave e desenho aerodinâmico impecável. Essa versão tem um rotor de 4 pás. Recentemente, a Airbus Helicópteros anunciou uma versão de 5 pás com certificação prevista para o primeiro semestre de 2020. A capacidade de carga terá um acréscimo de 150 quilos e peso máximo de decolagem de 3.800 para garantir um voo ainda mais suave. O ACH 145 tem a base do rotor fabricada em titânio e na lateral fibra carbono, deixando o conjunto mais leve, permitindo que o helicóptero faça pousos na maior parte dos helipontos das grandes cidades. O line-up do ACH foi lançado há 2 anos e hoje é o cartão de visita da Airbus, que completou 50 anos nesse ano e tem como principal nicho a aviação executiva, a privada, o governo e também o mercado de ultraluxo. O ACH é líder global com 50% de participação nesse segmento, com o 135, 145 de biturbinas leves, o 160 de biturbinas médio e o monoturbina 125, que é o esquilo, líder global de vendas. O ACH 130, que na configuração Stylance traz um desenho inspirado nas corridas, tem acabamento leve adequado para voos de alta intensidade e transporte com conforto de primeira classe. Todos os modelos podem ser customizados com configurações que atendam o cliente e as operações de acordo com a utilização dessa máquina voadora. A cabine do 145 Line é muito espaçosa e flexível e pode ser configurada sob medida para operações executivas de alto padrão. O interior traz detalhes personalizados em couro perfurado e fibra carbono e a estrutura dos bancos é aparente em alumínio e pintura especial. No segmento, alguns atributos de tecnologia são traduzidos como conforto e segurança. O ACH 145
5045 Line é um dos tops da gama da Airbus Helicópteros e traz maior carga útil, manutenção simplificada, voo suave e muita conectividade. A aeronave também oferece espaço amplo para bagagens que são facilmente carregadas pelas duas portas traseiras. Dois motores Safran Helicopter Ariel 2E Turboshaft proporcionam uma autonomia de 3 horas e 55 minutos, velocidade de 254 km por hora, leva até 8 passageiros e com alcance de 647 km atinge um teto de 4.800 metros. Com muita potência, o ACH 145 Line pode decolar de helipontos elevados com sua capacidade total de carga, 10 pessoas e tanques cheios, mantendo a performance mesmo no caso de perda de um dos motores. 3 unidades do ACH 145 Line já estão no Brasil. Um deles foi comprado pelo jogador da seleção brasileira, o craque Neymar. Outros 4 devem chegar no próximo ano para 4 clientes que desembolsaram 11 milhões de dólares para terem no heliponto ou, como alguns sheiks do mundo árabe, na sua modesta sala de casa. Em 2020, a Porsche comemorou 50 anos da sua primeira vitória nas 24 horas de Le Mans. Essa conquista histórica da marca alemã aconteceu no dia 14 de junho de 1970 com o Porsche 917. Um ano depois, a indústria do cinema levaria às telonas do mundo inteiro um dos mais icônicos filmes sobre corridas de automóveis, Le Mans. Good afternoon, ladies and gentlemen. On this circuit, the world's most famous motor race is run. For 24 hours each year, men and machines are put to the supreme test, speed and stamina. Então se ajeita bem no sofá, porque um dos maiores ícones de todos os tempos dos filmes de ação de Hollywood é o protagonista desse clássico das pistas, Steve McQueen. 55 carros, 110 pilotos e as 24 horas mais poéticas do planeta, Le Mans. Esse foi o tema escolhido pelo piloto e ator estilo rebelde de Hollywood, que dispensava dublês nas cenas de ação para curtir uma das suas maiores paixões, o cockpit de um carro de corrida. To the most famous motor car race in the world, the 38th running of the Grand Prix of Endurance and Efficiency, the 24 Hours of Le Mans. Com o sucesso de Bullitt, lançado em 1968, Steve McQueen levou a sua fama de rebelde das ruas para a pista e também para as gravações, com exigências para que Le Mans fosse fiel a uma das mais tradicionais provas do automobilismo mundial. O filme retrata o duelo entre o Porsche 917 e as Ferraris 512S, que marcaram o início dos anos 70 nas provas de longa duração. Com seus principais takes captados por 20 câmeras durante as 24 horas de Le Mans de 1969, o realismo com cenas de uma corrida de verdade foi preservado. Os atores só entraram em cena no ano seguinte, com as filmagens durante a prova de 1970, sem público e com captação de imagens mais fechadas nos carros e no pit lane. O diretor John Sturges, que já tinha trabalhado com Steve McQueen em 7 Homens e um Destino e Fugindo do Inferno, foi o escolhido para dirigir o clássico das corridas de longa duração. Com o início das gravações, as diferenças entre Sturges e McQueen vieram à tona. O diretor queria um roteiro mais pasteurizado e formatado para Hollywood, enquanto o ator buscava o realismo da pista de corrida e não demorou então para que Leo Katzin assumisse a direção do filme. Katzin seguiu à risca a orientação de McQueen e praticamente reedita o cinema mudo, com os últimos 37 minutos de filme ambientados somente pela trilha sonora e roncos dos motores, sem qualquer diálogo entre os atores. O Porsche Azul Celeste da Gulf Oil foi a grande estrela do filme. O modelo 917 venceu a prova em 1970, mesmo ano das filmagens, com a dupla Richard Atwood e Hans Hermann marcando a primeira vitória da marca alemã na categoria em 1970. Todas as Ferraris em cena foram emprestadas de um distribuidor belga, já que Enzo Ferrari se recusou a ceder os seus carros para o filme, que tinha na bandeirada final a vitória da Porsche. O modelo 908 de Steve McQueen, utilizado como câmera car, precisou se classificar de verdade para as 24 horas de Le Mans para estar na pista durante a corrida. Andou tão bem que chegou a ocupar a 8ª posição
e só não terminou na segunda colocação devido às constantes paradas nos pits para a troca das baterias das câmeras. Um dos takes mais realistas da corrida foi obtido com a instalação de uma câmera na janela lateral do Porsche 917, com captação de cenas inéditas do cinema, com o carro em alta velocidade e depois com a parada nos boxes em plano sequência. O mesmo recurso de filmagem foi utilizado para dar um realismo à cena onde o Porsche evita o acidente com o carro mais lento na pista, para depois se chocar inúmeras vezes no guardrail até ficar completamente destruído. Com estilo próprio, pilotos de verdade e sem qualquer roteiro, Le Mans se transformou no cult movie do automobilismo, que ao lado de Grand Prix é o filme de corridas mais assistido de todos os tempos. Na semana passada, nós demos a largada aqui no programa um especial sobre mobilidade urbana e clean air, produzido na Califórnia, com um paralelo bem legal entre os modais de transporte da cidade de São Francisco e a cidade de São Paulo. Hoje eu vou apresentar aqui para você o segundo episódio desse especial. Acompanha comigo! Exemplo de mobilidade urbana nos Estados Unidos, a cidade de São Francisco avança no processo de eletrificação com modais que vão além das ruas da mais charmosa cidade da Califórnia. A interligação entre cidades também entrou na onda da eletrificação, o Qualtrain, e com mais performance, eficiência, capacidade, segurança e confiabilidade, o projeto inclui uma total conversão da frota de trens movidas a diesel para elétricas, inclusive com uma extensão do serviço da área central também para a área da Baía de São Francisco. O programa de modernização na estrutura ferroviária prevê o aumento de performance, capacidade, segurança e confiabilidade através da eletrificação, com a troca integral dos trens movidos a diesel por elétricos e a renovação tecnológica completa, que envolve também as plataformas de embarque e estações. A exemplo dos automóveis elétricos, os trens movidos a eletricidade aceleram e desaceleram de forma bem mais rápida dos que usam combustível fóssil, melhorando a frequência e rapidez do serviço, com aumento de 30% na capacidade de transporte. O serviço público ferroviário da cidade de São Paulo também sofreu uma renovação completa recentemente. A CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, possui 273 quilômetros de malha ferroviária eletrificada, com 94 estações distribuídas em 7 linhas, que abrangem 23 municípios. O sistema beneficia diretamente 3 milhões de passageiros. Exemplo de tecnologia, até mesmo de automação, o metrô de São Paulo foi considerado o melhor meio de transporte da América Latina e, em 2015, classificado pela revista americana Business Insider como um dos melhores do mundo. Esse processo de emissão zero, tanto na cidade de São Paulo como aqui em São Francisco, tiveram início praticamente na mesma época, 150 anos atrás, com os tão icônicos bondes. Ícones de mobilidade em São Francisco, os cable cars são operados manualmente e lembram muito os nossos antigos bondes. Das 23 linhas criadas entre 73 e 1890, apenas 3 ainda estão em operação. 2 no centro da cidade e outra ao longo da California Street, mas ainda assim é o maior símbolo de pioneirismo do processo de eletrificação da cidade. Embora os cable cars também sejam utilizados por moradores da cidade, a grande maioria dos seus 7 milhões de usuários são turistas. Esses bondes manuais e puxados a cabo foram o maior gatilho para que em 1892 os bondes elétricos entrassem em operação na cidade. Em contínuo processo de evolução do ar limpo, desde 1935, São Francisco passou então a ter como maiores aliados da emissão zero os trólebus, que conseguiram cobrir a maior parte da área urbana da cidade e com muita eficiência. Eles são muito bem conectados à malha de trens e ônibus convencionais de São Francisco. Na cidade de São Paulo, os trólebus também evoluíram muito tecnologicamente. Atualmente, são 200 veículos em operação em 9 linhas. Os novos modelos têm piso baixo, corredores internos mais largos, baixo nível de ruídos e entregam muita segurança e conforto aos usuários, inclusive com alto padrão de acessibilidade. Com a macromobilidade precisando de uma solução de espaço e agilidade nas grandes cidades, foi a vez da micromobilidade entrar em cena, ou melhor, nas ruas.
Com a dificuldade cada vez maior de espaço na grande cidade, a scooter e o patinete passaram a ser uma excelente solução de mobilidade, principalmente para transportes em curta distância. Nos horários de pico, uma cidade de grande porte como São Paulo registra uma média de 90 quilômetros de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego CET. Os números da FenaBrave, Associação das Concessionárias de Veículos, registram crescimento nas vendas de motos de baixa cilindrada e scooters, que correspondem a 90% do mercado de duas rodas no Brasil e permitem uma maior velocidade de deslocamento durante o trânsito parado dos grandes centros urbanos, com impacto direto de até 50% de redução no tempo de deslocamento dos seus usuários. Responsáveis por 96% das emissões de CO2, os automóveis a combustão são atualmente os grandes vilões nesse processo de zero emissão. São Francisco, Nova York, Madrid, Barcelona e Oslo já chegaram lá. Com a velocidade da micromobilidade nas grandes ruas e com o avanço da infraestrutura com uma regulamentação mais ajustada, a grande cidade de São Paulo também segue o mesmo caminho para alinhar todo o seu potencial com as grandes megalópolis do planeta. É isso aí. Espero que você tenha curtido o segundo episódio do nosso especial Melhores Momentos Máquinas na Pan 2020, mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas da Pan.